O Brasil aboliu a pena de morte no ano de 1889, com a promulgação da primeira Constituição da República, uma época em que o país passava por diversas transformações. Mas antes disso, um homem chamado Joaquim do Cascalho foi condenado à morte pelo crime de assassinato. O crime ocorreu no estado de Alagoas e foi marcado por diversos conflitos sociais e políticos. Esta foi a última execução ocorrida no Brasil desde então. Foi marcada por protestos de grupos contrários à pena de morte. Mas você sabia que existem crimes em que o Brasil pune com a pena capital? Sim, existe sim. Uma pessoa poderá receber a pena de morte aqui no Brasil, em casos específicos, e a forma de execução será o fuzilamento. Brasil. O ano era 1876. Uma realidade totalmente diferente da nossa atualidade. Quem estava à frente do poder era o Dom Pedro II, e o Brasil ainda era uma monarquia. Nas localidades, você daria de cara com vários escravos, trabalhando nas lavouras, pois a economia do Brasil dependia fortemente deles. Não havia muitas estradas, as pessoas andavam em trilhas no meio do mato, mas algumas cidades já estavam crescendo e se modernizando. Em meio a esse cenário, existia um homem chamado José Pereira de Souza, conhecido como Joaquim do Cascalho. Ele era um cangaceiro, um tipo de fora da lei, que operava no Nordeste do Brasil, no estado de Alagoas. Os cangaceiros foram um grupo de bandoleiros que operavam no Nordeste do Brasil, entre o final do século XIX e meados do século XX. Eles eram liderados por um chefe carismático, e geralmente se vestiam com roupas de couro e chapéus de couro e carregavam armas de fogo, como rifles e pistolas. Os cangaceiros eram conhecidos por sua violência e crueldade, mas também eram vistos como defensores dos pobres, lutando contra a opressão dos grandes proprietários de terras e do governo. Eles eram muito habilidosos em técnicas de sobrevivência no sertão, incluindo caça e coleta de alimentos e água, bem como táticas de guerrilha para se defenderem contra os ataques da polícia e das forças militares. O cangaceirismo foi um fenômeno social e cultural único na história do Brasil e ainda é lembrado e estudado até os dias de hoje. Joaquim Cascalho, em um de seus confrontos com a polícia, assassinou o tenente José Francisco de Moura, em Pilar, no estado de Alagoas. Após a morte do tenente, as forças policiais se agruparam e lançaram intensa busca ao grupo de Joaquim Cascalho. A caçada demorou alguns meses, mas o cangaceiro foi capturado e levado a julgamento. Foi condenado à pena de morte por fuzilamento pelo seu crime. No dia da execução, Joaquim foi levado a um local público, onde todos pudessem ver a aplicação da pena. Uma grande multidão de pessoas se reuniram para assistir ao seu fuzilamento. Antes de morrer, ele ainda gritou olhando para a multidão, dizendo ser inocente e pedindo justiça. Aquele evento gerou comoção entre as pessoas, especialmente aqueles que já eram contra a execução de pena de morte. Joaquim foi executado na frente de todos, mas aquela seria a última aplicação da pena de morte no Brasil, pois desde então o país aboliu essa prática de suas legislações. Mas, ainda assim, existem alguns casos em que o Brasil aplica a pena de morte, pois é uma exceção à regra. A Constituição Federal prevê expressamente a proibição da pena de morte. Porém, em tempos de guerra e em certas circunstâncias, o Código Penal Militar prevê alguns crimes que será aplicada a pena capital. Militares se cometerem delitos de extrema gravidade, como traição, favor ao inimigo, espionagem, motim, fuga em presença de inimigo, poderá receber a pena. É importante ressaltar que é necessária a declaração de guerra oficial e que as circunstâncias justifiquem essa medida extrema. Assim, o Código prevê a pena de morte por fuzilamento, onde o militar será executado com seu uniforme comum e sem insígnias, de olhos vendados.
onde antes da execução terá o direito ao apoio espiritual de alguma autoridade religiosa. A pena de morte por fuzilamento tem raízes antigas na história da humanidade. Mesmo antes do surgimento da arma de fogo, os romanos e os gregos usavam execuções por arremesso de pedras ou flechas para punir crimes graves. Já na Idade Média, as execuções se tornaram mais comuns, especialmente no continente europeu. Nessa época, foram desenvolvidas armas de fogo portáteis, como os mosquetes e arcabuzes. Logo, o fuzilamento se tornou um método formalizado e padronizado de execução. Muitos países começaram a adotar o procedimento como uma alternativa ao enforcamento e à guilhotina, e outras penas que eram consideradas mais cruéis. Com a expansão marítima e o descobrimento dos novos continentes pelos europeus, as potências coloniais usaram o fuzilamento em larga escala, aplicando a pena a diversos tipos de crime. Foi o auge desse modelo de execução. Com a chegada do século XX e o avanço dos debates sobre os direitos humanos, os países foram deixando gradualmente o fuzilamento e optando por outras alternativas, menos cruéis aos homens. Com o decorrer do tempo e as padronizações usadas nos mais diversos países, o procedimento de execução por fuzilamento foi se moldando e adotou uma sequência de eventos para sua formalização. Inicialmente, o condenado é levado ao local de execução e é amarrado a uma cadeira ou a uma estrutura qualquer. Um pelotão de execução, composto por vários atiradores, aponta suas armas na direção do condenado, objetivando acertar a região do coração ou a cabeça, para assegurar uma morte rápida. Após o comando, os atiradores disparam todos de uma vez contra o condenado, que muitas vezes tem uma morte imediata ou ainda continua vivo, agonizando com ferimentos graves. As primeiras armas de fogo utilizadas na execução foram o arcabuz e o mosquete. O arcabuz veio primeiro, se desenvolveu no século XVI. Ele é considerado o precursor direto do mosquete e tem uma história rica no contexto das armas de fogo e da evolução da guerra. Era uma arma de fogo de cano longo e boca larga que disparava projéteis inicialmente feitos de chumbo e ferro. Ele era carregado pela boca, isso inclui a pólvora e o projétil. Em seguida, era disparado usando uma mecha incandescente ou um dispositivo de faísca. O arcabuz não era tão preciso ou eficaz quanto as armas de fogo posteriores, como os mosquetes. Sua boca larga e a forma como era carregado limitavam a precisão do tiro e a sua eficácia a distâncias mais curtas. O arcabuz entrou em declínio à medida que as tecnologias de arma de fogo continuaram a avançar. A falta de precisão e a recarga demorada tornaram-no menos prático em comparação com as armas mais modernas. Ele foi evoluindo gradualmente para o mosquete. O mosquete é uma arma de fogo de cano longo, utilizada em batalhas desde o século XVII. Seu nome deriva do francês, que significa mosquito. Isso porque, em sua origem, essas armas eram usadas para caçar mosquitos e outros insetos que incomodavam as pessoas. O mosquete foi uma das primeiras armas de fogo a serem usadas em larga escala pelos exércitos europeus. Ele era carregado pela boca com pólvora, projétil e espoleta. Depois de carregado, o mosquete era disparado com uma haste metálica, chamada de baioneta. Apesar de ser uma arma poderosa, o mosquete tinha algumas desvantagens. Ele era muito pesado e difícil de manusear, o que tornava o recarregamento lento. Além disso, a precisão do mosquete não era muito boa, o que o tornava menos eficiente em combate a uma curta distância. Com o tempo, o mosquete foi sendo substituído por armas mais modernas e eficientes, mas sua importância na história da guerra e da tecnologia também é inegável. O condenado, que era submetido à pena, passava por uma experiência dolorosa e fatal, que envolve lesões graves nos tecidos e órgãos do corpo.
levando à perda de sangue e, no fim, à morte. O projétil, que sai em alta velocidade, atinge o corpo com um grande impacto, provocando destruições dos tecidos e ossos. O condenado sentirá uma dor aguda e intensa no local do impacto. Logo entrará em choque, apresentando fraqueza, confusão mental, sudorese e respiração acelerada. O próximo estágio é a perda da consciência e a morte. A morte ocorre devido a falhas múltiplas dos órgãos e à incapacidade do corpo de manter suas funções vitais. É importante notar que a forma exata de execução por fuzilamento pode variar de acordo com as leis e práticas do país em que é aplicada, bem como os regulamentos e procedimentos específicos adotados pelas autoridades responsáveis pela execução. O fuzilamento foi amplamente usado em vários países ao longo da história, mas hoje em dia é um método de execução que tem sido considerado desumano e está sendo gradualmente abandonado em muitas nações, em favor de métodos mais humanitários.